Então, terminando aqui, fiquei encerrando a questão. Eu queria saber o campo elétrico e a força quando a carga é positiva e quando a carga é negativa. Então, quando a carga é positiva, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido, e quando a carga é negativa, o campo elétrico e força têm sentidos contrários. Então, vamos ver qual é a próxima agora. Essa é a questão 42, ainda tem a 48. Questão 48. A questão 48 você não resolveu porque ela está incompleta. Eu quando montei eu cortei aqui, mas ele dá essa figura. Aqui um ponto O. Aqui um ponto A. E aqui um ponto B. Ele dividiu aqui e colocou aqui um vetor, campo elétrico. Diz que essa distância é 1 metro e essa distância é 1 metro. Aí qual das setas propostas a seguir representa corretamente o vetor campo elétrico no ponto B? Vetor campo elétrico no ponto B. Aí você vai ter aí como solução só isso aqui, ó. Deixa eu grifar aqui. Só esse pontinho aqui, essa distância em que o vetor está aqui. Aí a resposta, letra A, só isso. Então, houve essa questão porque não coloquei a figura, ficou só, no caso aí, a pergunta referente a essa questão. E a outra é a 52, né? A gente encerra essa parte, questão 52, que ele dá que a figura representa uma carga pontual Q igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 e um ponto P situado a uma distância R igual a 3 centímetros. 3 centímetros vai dar 0,03 metros. Né? 3 dividido por 100, 0,03. Ele quer o vetor campo elétrico no ponto A representado na figura. Então ele deu essa figura. Não, peraí, eu estou lendo a questão de cima. 3 centímetros dela. O meio é o vácuo, ele deu o valor de K. Determina a intensidade da direção no sentido do vetor campo elétrico no ponto P. Então vamos lá. Aqui nós temos uma carga positiva Q, a distância de R até P, ponto P. Aqui está a carga. Ele quer o campo elétrico. Certo? Então a gente vai ter que o campo elétrico é dado por K vezes Q sobre D2. Então fica 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, sobre, eu vou transformar logo isso aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2 metros. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, isso é a letra A. É igual a 45 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira, né, 9, sobre 9 vezes 10 a menos 4. 3 ao quadrado, 10 a menos 2 ao quadrado. 45 por 9 vai dar 5, vezes 10 a terceira, vezes 10 a quarta. Que vai ficar no final 5 vezes 10 a sétima, Newton por Coulomb. Isso é a resposta da letra A. 5 vezes 10 a sétima, Newton por Coulomb. Ele quer a direção e o sentido. Direção horizontal
certo? Direção horizontal. E o sentido vai ser para a direita. E o sentido para a direita. Refaça a figura dada e representa o vetor campo... Não, estou lendo errado de novo. Qual a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que agem em uma carga de Q é igual a menos 5 vezes 10 a menos 6, colocado no ponto P. Ele quer a força aplicada aqui agora. A carga é de menos 5. Vai ficar o quê? Letra B, força igual... Eu posso fazer o quê? E é igual a F sobre Q. Fica mais fácil, eu já encontrei o valor de E e o valor da carga foi dado. Então F é igual a E vezes Q. F é igual a 5 vezes 10 a sétima, vezes a carga, 5 vezes 10, 5 vezes 10, qual o valor da carga que ele deu aqui? A menos, se eu não me engano, é menos 6. Não dá para enxergar aqui se é menos 6 ou é menos 8. Está aparecendo menos 8. Vamos botar um menos 8. Tá certo? Qualquer coisa não vai alterar. A resolução é essa aí. Tá certo? O que muda vai mudar ali, vai ser a potência, mas a resolução é a mesma. Então F vai ser igual a 25, aqui vezes 10 a menos 8. 5 vezes 5, 25, vezes 10 a menos 1. O F igual a 2,5 newtons. 2,5 newtons. Vamos lá. Ele quer também a direção e o sentido. Direção horizontal. Continua horizontal. Só que, como foi gerado um campo elétrico e a carga que ele deu foi negativa, ela agora vem para a esquerda. A primeira para a direita, que a carga era positiva, e a segunda para a esquerda, porque a carga é negativa. Então, dúvida dessa página virado, vamos para a primeira, a apostila 1. Me pediram aí a questão 10 e a questão 12. Questão 10 e 12. Essa semana, na quarta-feira, eu vou olhar o horário e eu já passo para vocês qual o dia da entrega dessas atividades, certo? A gente vai ver a prova, a gente define qual o assunto da prova e qual o dia de entrega dessas atividades. Vamos lá, questão 10 da primeira. Questão 10. Ele diz: 3 fios condutores de cobre A, B e C têm resistências RA, RB e RC. Os diâmetros das secções transversais e os comprimentos dos fios são especificados na figura. A ordem crescente de suas resistências é, segundo a lei de Ohm, que diz que R é igual, né, a coeficiente de resistividade, não é isso? Vezes o comprimento dividido pela área. Comprimento L sobre a área A. Então, a primeira, A, tem comprimento L e diâmetro D. A segunda tem comprimento 2L e diâmetro também D. A terceira tem comprimento L
e diâmetro 2D. Certo? Então vamos lá. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. São 3 pedaços de fio. Vou apagar essa tela aqui, tá certo? Ele quer saber, em ordem crescente, qual aqui tem maior resistência. Certo? Então, se o diâmetro é D, o raio vai ser D sobre 2. Se o diâmetro é D, de novo, o raio vai ser D sobre 2. Se o diâmetro é 2D, o raio vai ser 2D dividido por 2, que é igual a D. Tá certo? É isso que a gente vai ter. Então, a área de 1 vai ser π vezes r ao quadrado, então d2 sobre 4. A área de 2 vai ser π vezes r ao quadrado, então d2 sobre 4. E a área de 3 vai ser igual a π vezes r ao quadrado, então vezes d ao quadrado. Então nós vamos ficar com resistência 1, todos são de cobre, então o coeficiente de resistividade é um só, não vamos usar. Vai ficar comprimento L sobre πd2 sobre 4. Ou 4L igual a π 4L sobre π d2. A resistência 2 vai ser igual a 2L sobre π d2 sobre 4. Então, R2 vai ser igual a 8L dividido por π d2. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. E R3 vai ser igual a L sobre π d2 ao quadrado. Não, sobre π d2. É isso, a área vai ser π d2, exato, comprimento L, área π d2. Então vamos lá. Nós temos R1 4L, R2 8L e R3L. Né? Pela ordem, ele quer a ordem, colocando em ordem crescente. Então a gente vai ter RB, né? Eu não coloquei aqui, mas vai ser A, resistência A, resistência B e resistência C. Coloquei 1, 2 e 3, resistência A, resistência B e resistência C. Então, como ele quer em ordem crescente, vai ficar RB é maior do que RA, que é maior do que RC. RB é maior do que RA, que é maior do que RC. Resposta, que é essa aqui, letra C. E só. E a questão 12, ele diz que uma pilha de resistência, uma pilha mantém uma DDP em um fio de cobre, no qual é estabelecida uma corrente contínua e constante.
Substituindo-se esse fio por outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mais o diâmetro 2 vezes maior. Então, primeiro, questão 12. O primeiro fio tem um diâmetro D. O segundo fio tem um diâmetro 2D. O comprimento é o mesmo. Comprimento mais o diâmetro 2 vezes maior. Considerando que a DDP aplicada pela pilha não se altera, verifica-se que a intensidade da corrente a DDP não se altera. Então vamos calcular R1 vai ser igual. Não vamos usar o coeficiente, vai ficar L sobre D ao quadrado. Pi D sobre 2 ao quadrado. Né? O raio vai ser... E aqui vai ficar o raio, vai ser 2D dividido por 2, que é igual a D. Então a segunda vai ficar o mesmo comprimento, R2, vai ser igual a L sobre π D2. Então a resistência 1 vai ser L sobre π D2 sobre 4, ou R1 vai ser igual a 4L sobre π D2. Tá certo? Então você vai notar que a resistência 1, se L, o comprimento das duas são iguais, a resistência 1 é maior do que a 4 vezes maior do que a resistência 2. A resistência 1 é 4 vezes maior do que a resistência 2. Ele quer saber o que é que acontece com a corrente. Se a gente pegar, agora já vem a primeira lei, U é igual a R vezes I, então U é igual a R1 vezes I, né? R1 vezes I, como R1 é 4 vezes maior que R2, então vai ficar vezes 4. Então, I vai ser igual a 1 sobre 4R1. Na segunda, U igual a R2 vezes I, é isso? Então, I vai ser igual a U sobre R2. Ele quer saber o que é que acontece com a corrente. Se reduz pela metade, permanece constante, duplica, triplica ou quadruplica. Não devia nem ter calculado isso aqui. Ela quadruplica. Resposta letra E. Ok? Então, a gente encerra aí as dúvidas, tá certo? Quem tiver mais dúvidas, só mandar que a gente faz. E fica quarta-feira, quando eu passo para vocês quando a gente entrega as atividades, tá certo? Qual o dia de entregar as atividades. Aí a gente já vê o que é que a gente vai trabalhar no segundo exercício, o que é que nós temos para o segundo exercício. Acho que só a parte, estou deixando a parte de eletromagnetismo para o segundo exercício, ok? E a gente vê como é que a gente vai trabalhar a nossa prova, o que é que eu vou colocar na prova e como é que vai ser essa prova, ok? Então, boa aula, aproveita.